Olá pessoal, é um grande prazer estar aqui de volta. Estamos aí abordando o livro que eu escrevi chamado Síndrome de Polifemo. Síndrome de Polifemo é uma análise simbólica da Odisseia de Homero, especificamente do canto nono, quando existe esse encontro entre Odisseu, seus guerreiros, e o ciclope Polifemo. Nós chegamos finalmente ao ponto em que Odisseu e os seus soldados, seus guerreiros ali se encontram com o ciclope Polifemo. Vamos ler o texto para que nós possamos contextualizar toda essa situação. Meus companheiros então pediram voltássemos logo com uma boa porção desses queijos, depois cuidaríamos, sem perder tempo, de as naves velozes levar alguns anhos. Anhos, naturalmente, né, são cabritinhos ali, ovelhas e cabritinhos, e as ondas salgadas cursar em seguida. Mas não quis convencer. Odisseu não me quis convencer. E bem mais vantajoso me fora, pois desejava encontrá-lo e provar o hospital gasalho. Bom, e aqui a gente vê o que acontece. Odisseu chega ali na gruta, na caverna que pertencia a Polifemo. Quando ele chega, ele se depara com aquela quantidade absurda que tinha ali de queijos, de cabritinhos, de ovelhinhas, filhotes, né? Estavam ali devidamente separados. Ele era muito caprichoso, ele separa por tamanhos, né? Obedecendo uma técnica de criação para que um não machucasse o outro, aquela coisa toda. E aí, os soldados que estavam com Odisseu têm uma ideia: vamos pegar o que puder aqui e vamos embora. Vamos embora, não vamos esperar não, vamos roubar, melhor dizendo, vamos furtar o que tiver e vamos embora. Odisseu não. Odisseu, ele prefere outra estratégia. O que ele diz? Ele achou que seria mais vantajoso esperar, pois desejava encontrar a pessoa que ele estava e provar o hospital gasalho. Naturalmente, isso aí fala de algo que era muito comum naquela época, na antiguidade, que era o anfitrião receber as pessoas estrangeiras em sua residência. Isso era muito comum, né? Isso, inclusive, a gente vê em outros textos, como, por exemplo, a Bíblia. Nós vamos ver como o estrangeiro... Desculpe. Como estrangeiro, ele era bem tratado, porque ele estava ali passando por um momento difícil, viagem. Então, o estrangeiro sempre era bem tratado. Odisseu esperava que Polifemo respeitasse essa tradição. Então, ele deixa de promover um saque, de pilhar efetivamente a caverna de Polifemo, de roubar tudo que tinha. E olha que dava para levar muita coisa, eram 12 navios que estavam com Odisseu. Então era muita gente. Ia dar para levar muito cabrito, muita ovelha, muito queijo. Não tenhamos dúvida quanto a isso. Mais uma vez, desculpe. Mas ele fala: não, vamos esperar. Vamos aguardar, porque não vamos fazer isso não. E ele então aguarda que Polifemo chega. E Polifemo, a determinada hora do dia, ele chega. E quando ele chega, se estabelece então um diálogo. As pessoas se assustam, né, porque ele era muito grande, muito forte. E a sua voz, aquela voz muito poderosa, invade toda a caverna e os homens que estavam ali sentiram muito medo de Polifemo. E Polifemo diz o seguinte: ó estrangeiros, quem sois? De onde vindes por úmidas vias? É por algum interesse ou à toa cruzais o mar vasto como piratas que vagam sem rumo, com risco de vida, enquanto vão conduzindo a desgraça a pessoas estranhas? Olha a pergunta de Polifemo.
quem sois? Ele precisa saber quem são aquelas pessoas. Aqueles estrangeiros. Ele precisa saber. Mas a preocupação dele é qual? É saber se eles eram violentos. Se eles eram homens assassinos, maus. Essa era a preocupação. E aí, Odisseu vai dar a sua resposta. Somos aqueus que da terra de Troas nos vimos jogados por toda sorte de vento no abismo infinito das ondas. Na rota estamos da pátria. Mas outros caminhos sulcamos, vimos aqui. Foi talvez o desígnio de Zeus poderoso. É nosso orgulho contarmos entre os do Átrida Agamêmnon, de cuja glória sem par por toda a terra se encontra impregnada. Tal foi a grande cidade por ele destruída, bem como povos sem conta. Ora, viemos à tua presença e te abraço súplices os joelhos, pedindo que bons hospedais nos concedas, ou qualquer coisa, tal como é o costume aos estranhos fazer-se. Aos deuses todos respeita, meu caro, pois somos pedintes. O próprio Zeus é quem vinga e protege os mendigos e estranhos. Zeus protetor, que acompanha os seus passos, os nobres pedintes. A resposta de Odisseu ela é muito bem dada porque ele já aborda algumas questões. A primeira é a seguinte, ele fala, não somos violentos, nós somos pessoas que somos aqueus, somos gregos, temos uma origem, temos uma identidade e nós estamos indo para a nossa pátria, nós estamos indo para casa. Então, nós não somos piratas, nós temos uma origem e temos um destino, estamos indo para a nossa pátria. E aí ele começa a falar do sagrado, porque ele coloca Zeus no texto. E aí ele fala que foi talvez o desígnio de Zeus poderoso que o levou ali. E aí ele coloca Zeus, logo em seguida ele coloca o homem poderoso que é Agamêmnon. É nosso orgulho contarmos-nos entre os do Átrida Agamêmnon. Quer dizer, eu estou entre aqueles que pertencem ao rei Agamêmnon, cuja glória sem par toda a terra se encontra impregnada. Olha, Agamêmnon é conhecido em todo lugar, então ele achou que Agamêmnon também seria conhecido ali. Ele fala da cidade que foi destruída, que seria Troia, né? Foi destruída na guerra de Troia, que é narrado na Ilíada, e a Ilíada é o texto anterior à Odisseia. A Odisseia é o caminho de volta para a pátria, né? Da guerra de Troia, que é narrada na Ilíada. Ora, vimos a tua presença e te abraço súplices os joelhos. Isso aqui é uma posição de humildade. Abraçar súplices os joelhos é humildade. Nós vamos ver isso, sabe como? Na Bíblia tem isso. Quando Abraão manda o seu servo buscar uma esposa para seu filho Isaque, lá na sua parentela, o seu servo abraça os seus joelhos para que ele faça um juramento de que cumprirá aquilo que ele estava se propondo a cumprir. Não é? Então, esse abraçar o joelho é uma posição de humildade frente ao outro. Então, Odisseu, ele se apresenta juntamente com todos os seus homens numa posição de humildade. Súplices, né? Suplicando, uma posição realmente de humildade. Pedindo que dons hospitais nos conceda. Hospitalidade, ele queria hospitalidade, né? A hospitalidade típica daquele povo. Ou qualquer coisa. Olha, você pode nos conceder dons hospitais ou qualquer coisa. Quisermos dar cada um uma rodela de queijo para a gente ir embora, tá bom também. Não é? Tal como é costume aos estranhos fazer-se.
E aí ele recorre ao quê? Ele recorre ao sagrado, recorre ao homem poderoso, recorre às tradições. Essa resposta de Odisseu apresenta uma série de argumentos para quê? Buscando, como a gente falaria em programação neurolinguística, um rapport com o Ciclope, buscando um ponto em que eles teriam uma conexão. Vai para Deus, se ele valorizar Deus, opa, tá bom. Se ele não valorizar Deus, mas valorizar o homem poderoso, opa, também deu, Agamemnon. E se ele não valorizar nem a Deus, nem o homem poderoso, mas valorizar as tradições, opa, deu aqui. Então, ele procura esses 3 pontos. E termina costuma fazer-se aos estranhos. Aí ele diz, volta ao sagrado. Aos deuses todos respeita, meu caro, pois somos pedintes. Olha, nós somos pedintes. Zeus poderoso, o próprio Zeus é quem vinga e protege os mendigos estranhos. Zeus poderoso que acompanha os seus passos os nobres pedintes. E ele finaliza voltando ao sagrado. Olha, quem nos protege é Zeus poderoso. Ele que nos protege. Então você vê que Odisseu apresenta ali uma série de argumentos para que ele seja respeitado pelo Ciclope Polifemo. Voltando, o sagrado, o homem poderoso, o poder humano e as tradições. Certo? Ótimo. Olha que resposta que ele dá. Isso lhe disse em logo me tornar como ânimo duro. És bem simplório, estrangeiro, ou de longes paragens chegando para exortar-me assim a que os deuses acate e os evite? Isso é muito bobinho, Odisseu. Nós, os ciclopes, não temos receio de Zeus poderoso. Temos medo dele, não. Nem dos mais deuses beatos, pois somos mais fortes que todos. Olha só. Nós não temos medo. O sagrado não era respeitado por Polifemo. Polifemo não respeitava o sagrado. Então, não tinha valor. Pelo respeito de Zeus, tão somente não te pouparia. E aí? Odisseu se viu numa situação muito difícil. E por quê? Porque ele percebe que o Ciclope Polifemo não valorizava nada do que ele disse. Nada do que ele disse. O texto continua. Disse-lhe o monstro nenhuma palavra, nem deu resposta, mas, levantando-se, as mãos estendeu para os seus companheiros e, segurando 2 deles ao solo, quais 2 cachorrinhos, os atirou. Derramaram-se-lhe os miolos em terra, molhando-a. Ceia com eles prepara, depois de cortar-lhes os membros, e os devorou como leão montanhês, sem deixar coisa alguma, músculo, vísceras, ossos providos de gozo tutano. E aí a gente vê a resposta de Polifemo. Né? Polifemo não temia e não respeitava nada disso. Né? Ele não temia os deuses, ele não respeitava os homens e não considerava as tradições. Quando nós olhamos os deuses, nós estamos falando do sagrado, aquilo que é sagrado. Não estou falando de religião, estou falando do sagrado. Não interessa a religião. Quando alguém respeita o sagrado, essa pessoa tem limites. Porque o sagrado, um dos maiores benefícios do sagrado é impor limites ao indivíduo. Ele não teme o homem. Não temer o homem é outro problema. Por que ele não teme ao homem? Porque ele é muito poderoso.
Quando se é muito poderoso, não se teme a ninguém. O poder, quando ele é muito grande, ele levanta pessoas extremamente poderosas, verdadeiros autoritários, capazes de qualquer atitude. Então, ele nem fala em Agamemnon. Ele despreza totalmente. Polifemo nem fala, nem dá confiança. E tampouco para as tradições. Agora, o que é uma tradição? A tradição é aquilo que vai dar origem a algo muito mais sólido, que são as leis. Então, nós já sabemos lá no princípio que eles não tinham leis e não respeitavam a lei dos outros. Ele não respeitava as tradições, porque as tradições, com o tempo, elas vão se tornando leis. Não é? E, claro, não todas as tradições, mas algumas dessas tradições, elas vão se configurando em algumas leis. Não é? Então, nós percebemos que quando alguém despreza o sagrado, despreza o próprio ser humano, que é o que ele faz quando ele não respeita Agamemnon, quando ele despreza também as tradições ou as leis, o que resta é a barbárie. Simples. É a barbárie. E o que é a barbárie? É o que o Polifemo faz com dois dos homens que estavam com Odisseu. Ele lança a mão dos dois, mata os dois e os devora na sua ceia. É fácil a gente perceber, não é? Quando o homem não respeita o sagrado, não respeita o próprio homem e não respeita as tradições ou as leis, o que resta é a barbárie. Simples, né? Não tem nada demais. E como ele impõe a sua barbárie? Devorando aqueles que não faz aquilo que ele gosta. Eles invadiram a sua propriedade, não é? A sua caverna. Eles não tinham esse direito de invadir, definitivamente. Ele poderia exigir alguma coisa em troca? Poderia. Mas poderia devorá-los? Será que seria proporcional ao agravo que ele sofreu? Provavelmente não. Mas como Odisseu é muito poderoso, ele não considera as leis. Ele faz aquilo que ele quer. Então, um agravo vem de um jeito, ele responde desproporcionalmente e está tudo certo, ninguém vai falar nada. Quem que vai falar alguma coisa com o gigante Polifemo? Nada. O que os homens de Odisseu fazem? Olha só o que resta fazer. Nós, prorrompendo em soluços, a Zeus elevamos os braços diante daquele espetáculo. O desânimo a todos invade. Quando o Ciclope acabou de entupir a monstruosa barriga com a carne humana e por cima bebeu leite nível sem mescla, dentro da côncava gruta, deitou-se no meio das reses. É isso aí. O que vai caber aos fracos diante de um poderoso que não respeita o sagrado, não respeita o próprio homem e não respeita as tradições ou as leis? Chorar. Chorar. Não pode fazer mais nada. É verdade? Por quê? Porque as leis foram feitas para proteger os fracos, não para proteger os fortes. Os fortes não precisam de leis, mas os fracos sim. Esse estado de barbárie, para Polifemo, era uma normalidade. Para ele não acontecia nada demais. Para aqueles que estavam sendo devorados, sim, era uma tragédia, mas para ele não. Para ele era o famoso estado, natural da vida. Mas para aqueles que estavam sendo devorados era uma tragédia. Vocês conseguem perceber essa dualidade? Para o poderoso que devora o fraco, está tudo certo. Mas e para o fraco que é devorado pelo poderoso, está tudo certo?
Nem sempre, né? Ou quase nunca, não é verdade? Então a gente percebe aqui uma situação que eu tenho que perguntar: eu consigo encontrar isso na realidade? Pessoas que desprezam o sagrado, que não valorizam o sagrado. Pessoas que desprezam o próprio homem, o ser humano, que violentam o próprio homem. Pessoas que desprezam as tradições, as leis. Será que nós encontramos isso dentro da nossa sociedade? Pessoas que, em função disso, praticam atos que são simplesmente indignos de ser praticados. Mas para essas pessoas, esses atos não tem nada de errado. Está muito certo. Por quê? Porque sofrem da síndrome de Polifemo. E quando se sofre da síndrome de Polifemo, não se enxerga o mundo na sua total amplitude. Apenas uma parte desse mundo que se enxerga. E quando se tem uma visão deficiente do mundo, não se tem uma análise perfeita da realidade. Nos encontramos no próximo vídeo. Até a próxima.